Boa tarde, meus amados irmãos, que a paz seja com todos, amém? E hoje estamos no dia 34 do nosso propósito com Deus, de 40 dias. São mais 6 dias para finalizar o nosso propósito. Foi pesado, foi duro, sim, ainda continua sendo, mas nós estamos com toda a força, com toda a garra, para podermos chegar ao dia domingo, sim, com esse grande propósito com Deus. Então, hoje, o tema de hoje é andar em santificação. E isso é uma palavra, assim, santificação, é uma palavra que todo mundo diz, mas é impossível, meu amado, é muito impossível. Por quê? Porque nós vamos ser santos só no céu, né? Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, está em Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 24. Sim, eu vou ler esses versículos para vocês. Sim, e o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja em Éfeso, sim, a igreja dos Efésios. E diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só que importância desse texto, né? Eu vou passar a explicar para vocês. Eu quero fazer um parêntese aqui, vai vir os contrastes, né? Entre uma coisa e a outra, sim, de cada ponto de aí desse texto, mas eu quero também dizer para vocês, como a modo de introdução, de que eu já preguei aqui na nossa igreja, e eu reafirmo, de que andar em santidade não significa que nós não vamos cometer pecado, né? Ele fala dos santos da igreja, e os santos da igreja são as pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus. Então, quem era santo? Era Jesus. Sim, o apóstolo Paulo em algum momento disse: sejam imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo, Jesus. Então, porém, nós temos que ser imitadores de Jesus. Temos que viver como Jesus, temos que respirar, falar, dormir, descansar, pregar. Temos que caminhar como nosso Senhor Jesus. Sim, sempre eu acho fantástico o texto que diz, que conta que quando Jesus é preso, sim, perguntaram 3 vezes para Pedro. Perguntaram 3 vezes para Pedro: mas tu andavas com ele? Tu caminhavas junto com ele? Tu eras um dos seus discípulos? E ele negou Jesus 3 vezes. E isso é uma história que todo mundo conhece, né? Que nasceu do catolicismo, sabe de que Pedro negou 3 vezes a Jesus, né? Mas na terceira vez que ele nega, sim, falaram para ele: tu andavas com Jesus, porque tu fala igual do que Jesus, sim? Então, quando nós temos, é uma identidade que tem no cristão, de falar, de andar, de caminhar do mesmo jeito que andava, de que caminhava, de que falava Jesus. Por quê? Porque nós somos seguidores de Jesus. E isso nos torna santos. Não porque não cometemos pecado. O pecado não tem nada a ver com a nossa falta de santidade. E se
que nós cometemos determinados pecados porque seguimos o caminho do mundo e não o de Cristo. Aí onde nós perdemos a santidade, quando nós vamos pelos caminhos do mundo e não pelos de Jesus. Sim, o caminho de Jesus é um caminho de santidade. Um caminho do mundo é um caminho de perdição, de perversão. Sim, e aqui estão os contrastes, sim, o contraste passado e presente, que mostra aqui. Sim, que não andeis como andaste no passado, diz o texto. Sim? Então, passado e presente. Diz tirar o velho homem. O velho homem diz mentira, furto, palavras torpes, amargura, cólera, ira, gritaria, brigas. Esse é o contraste de tudo o que é o velho homem nosso, né? Quantos de nós já tivemos uma conduta desse tipo, mas agora se revestir do novo homem, sim? Se revestir de santidade, de uma nova vida, sim? É a vida da verdade, do trabalho, auxílio aos pobres, palavras edificantes, benignidade, compaixão, amor, mansidão e perdão. Então, todas essas são as características de um homem e uma mulher que andam em santidade, que têm um caminho traçado por Deus e eles seguem o caminho, que são seguidores de Jesus, seguidores da santidade, porém santos. Sim? Contraste, trevas e luz. Está falando aqui no livro de Éfesos, no capítulo 5, do 1 a 14. Sim? Paulo passa a contrastar o crente com o incrédulo. Sim? Então, nessa passagem, Paulo diz o comportamento do crente e o comportamento do incrédulo. Então, o contraste de trevas para a luz. O que significa? Se nós somos seguidores de Jesus, que Jesus era a luz, é a luz do mundo, sim? Então, nós vamos ser seres de luz, nós vamos iluminar. Agora, se nós seguimos o caminho das trevas, o caminho do mundo, sim? Nós não vamos mostrar essa luz. Então, essa luz é a que vai mostrar de que nós somos santos, de que andamos em santidade. Quando nós temos algo diferente para esse mundo, quando nós podemos levar solução, felicidade, paz, harmonia em um mundo que é caótico, em um mundo onde ninguém pode te ver feliz, porque se estiver feliz a inveja quer acabar com essa felicidade. Não é? É assim mesmo. Então, isso é uma característica muito importante de andarmos no caminho de Deus, de andarmos com o caminho da santidade, que é sermos luz. Contraste, cheio de vinho ou do Espírito Santo. No capítulo 5, versículo 15 ao 21, sim, também mostra essa característica, cheio de vinho ou cheio do Espírito. Então, isso o que vai falar para nós? Vai falar cheio de vinho, significa cheio das concupiscências da carne, cheio dos prazeres do mundo, sim? Cheio do que a carne pede para nós, ou mais cheio do Espírito, que anda no caminho da santidade, sabe controlar os desejos e a vontade da sua carne. Diz: eu quero vinho, mas não vou beber. Sim? Eu quero porque vou ficar bêbado e porque vou pecar por causa de estar bêbado. A Bíblia em nenhum momento diz que é proibido beber álcool, que é proibido beber o vinho. Não é proibido não, meus amados. O problema está no que ele provoca quando nós temos excesso disso. Quando nós bebemos demais, falamos demais, olhamos demais, fazemos coisas que nos levam a pecar. Então, por isso é que coloco o vinho como exemplo, sim, do que a nossa carne pede, a nossa carne, a perdição da nossa carne. Sim. Então, quando nós andamos em espírito, andamos em santidade.
Quem anda em espírito, controla as vontades da sua carne. E quem controla a vontade da sua carne não cai em pecado, sino que se mantém no caminho da santidade. É muito importante nós entendermos isso, sim, meus amados, porque estamos chegando quase ao final dos nossos 40 dias de propósito. E o tema da santidade, o tema de dizer, não, eu tomo a decisão na minha vida de seguir Jesus Cristo e de andar conforme aos seus propósitos e aos seus desígnios. Tudo aquilo que Ele deixou escrito na sua Bíblia, na Palavra de Deus, eu tenho que seguir. Porque se eu faço isso, eu estou no caminho da santidade, eu vou ser luz para outras pessoas, sim? E eu vou sempre trazer as melhores coisas para a minha vida e para a minha família, né? Os santos da casa de César. Então, em Filipenses, capítulo 4, do versículo 21 a 23, diz assim: saudai a todos os santos em Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Cristo seja com vós todos. Amém. Olha que importante, né? Diz: os santos os saúdam. Os irmãos que estão junto comigo, também santos, vos saúdam. Mas principalmente, os santos da casa do César. Gente, isso é muito forte. Por quê? Porque o César era o imperador do Império Romano. O Império Romano era quem estava conquistando e dominando o mundo inteiro. Você sabe o que significa quando a palavra diz, sim, em Filipenses diz, principalmente os santos da casa do César? O que significa? Que a palavra chegou até a própria casa do César. Sim? Até a própria casa do César e parentes, pessoas que viviam dentro do palácio onde morava o César, sim, se converteram a Jesus. Eles estavam levando a palavra de Jesus, estavam levando uma vida, sim, conforme a como Jesus ensinou. E automaticamente, ao levar uma vida conforme a como Jesus manda, sim, são automaticamente chamados de santos. Por isso que diz: os santos da casa do César vos saúdam também. Principalmente, como dizendo, olha só que personalidades tão importantes, porque mesmo no lugar onde sempre se pregou a idolatria, onde eles têm muitos deuses, esses fiéis se mantêm, sim, fiéis a Jesus Cristo, fiéis a Deus, sim, se negando a todos esses deuses. Que importante. Isso é o que nos faz santos, meus amados irmãos. Termos uma identidade fervorosa como filhos de Deus, como filhos de Jesus Cristo, sim? Entendendo, conhecendo e vivenciando todos os dias da nossa vida o exemplo de Jesus na nossa vida. Amém? Então, por último, meus amados, sim, o que significa a palavra santo? A origem hebraica é kadosh, separado, sagrado, consagrado. Sim, quando nós aceitamos a Jesus, isso significa uma coisa, que nós já fomos separados, que nós fomos consagrados e que nós fomos chamados para essa consagração. Porém, nós somos santos. Amém, meus amados? Fico feliz de estar falando com vocês. Sim, para quem é santo e para aquele que almeja ter uma vida em santidade, sim, que nós possamos ter essa oportunidade de conversar, de poder te apresentar a Jesus, aceitar a Jesus como teu Salvador e poder te orientar para ter uma vida em excelência e santidade, para também poder te chamar de santo de Deus. Amém? Fique com Deus e que Deus los abençoe.